Te desejo este ano que não falte água no pote, o doce da rapadura, aquele arroz com capote, muito banho de açude e muito cheiro no cangote. Te desejo este ano fartura de milho verde, tenha muita cantoria, daquela pé de parede, muito forró de latada e muito balanço de rede. Te desejo este ano o calor de um aconchego, um modo de abraço apertado, um punhado de chamego e quem vive te aperreando possa te dar mais sossego. Te desejo este ano distância dos arengueiros, Deus te livre do abestado, dos amigos pandizeiros, de moleque buliçoso e dos vizinhos fuleiros. Te desejo este ano aquela sorte arretada, que tenha muito cuscuz, não te falte uma bicada, que leia muito cordel e que tu dê muita gaitada. Te desejo este ano uma marca de vacina, para que você não esqueça as lições que a vida ensina, que somos todos iguais e que Deus é quem domina. Te desejo este ano que seja um ano abençoado, com a família por perto, os bons amigos do lado, e quando ele chegar ao fim, tu possa dizer assim: pense num ano arretado. Boa noite, meus queridos irmãos. Mais uma vez aqui estamos, em nome do Centro Espírita Centelha Divina, para levar aos nossos irmãos mais uma palestra a respeito da vida. Mais uma palestra para que a gente possa fazer reflexão. Hoje nós temos aí trabalhando a compaixão e a caridade em tempo de pandemia e também transição planetária. Vamos lá, os seres amados. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. João 2:10. Os seres que amam com que acontecimento desejaríamos situá-los nos mais elevados planos do mundo. Se possível, obteríamos para cada um deles um nicho de santidade ou um título de herói. Entretanto, qual ocorre a nós mesmos? São seres humanos matriculados no educandário da vida e nos círculos das experiências em que se debatem como nos acontece. Erram, acertam, avançam na estrada ou se interrompem para pensar. Solicitamos-nos apoio e a compreensão. Assim como estamos em luta, a fim de sermos um dia o que devemos ser, aprendamos a amá-los como são, na certeza de que precisam tanto quanto de nós, de auxílio, encorajamento para necessária ascensão espiritual. Nunca exigir o impossível, nem frustrar-lhe a esperança. Doemos a cada um a bênção da estima, da requisição das cabidas, acatando as experiências para as quais se inclinam e respeitando nos tipos de felicidade que eles elejam para si próprios. Todos são viajores do universo, com um encontro marcado numa só estação do destino, a perfeição da imortalidade. A face disso, e levando em consideração que nos achamos individualmente nos marcos diferentes da estrada, e se querermos auxiliar aqueles a quem amamos e abençoá-los como nosso afeto, cultivemos à frente deles a coragem de compreender e a paciência de esperar. Emmanuel. Meus queridos amados irmãos, vamos fazer a oração da noite e depois nós iremos com a palestra da noite. A nova era está chegando, temos que trabalhar
no barco do Evangelho, precisamos navegar. Somos centelhas divinas, exército para o perdão. Somos centelhas divinas, exército para o perdão. Vamos encontrar o Cristo, o nosso libertador, aceitando seu convite para semear o amor. Somos centelhas divinas, exército para o perdão. Somos centelhas divinas, exército para o perdão. Nova era é o novo tempo, com a centelha de luz, nos tornaremos com certeza trabalhadores de Jesus. Somos centelhas divinas, exército para o perdão. Somos centelhas divinas, exército para o perdão. Vamos todos, irmãos amados, com firmeza no coração, abraçar os esquecidos, ensinando a oração. Somos centelhas divinas, exército para o perdão. Somos centelhas divinas, exército para o perdão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque de vós é o poder, o reino e a glória, para sempre que assim seja. Agora, meus irmãos, vamos ouvir o nosso irmão Luiz Camargo. Ele é brasileiro, mas mora em Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde ele fundou um centro espírita e faz todo tipo de caridade, tanto material como espiritual, distribuindo alimentos e sopa básica para aqueles povo que moram nas ruas sem condições de habitação. Então, que Deus o ilumine, o nosso irmão Luiz, pelo grande trabalho que ele faz, e também nós agradecemos pelo convite que fizemos a ele, para que ele nos desse a honra de fazer essa palestra aqui no Centro Espírita Centelha Divina. O tema de Luiz é trabalhando a compaixão e a caridade em tempo de pandemia e transição planetária, que uma coisa completa a outra. Por isso, hoje nós vamos abrilhantar a todos com o nosso irmão Luiz Camargo. Que Deus o ilumine nesta noite. Muita paz. Aqui é o Luiz Otávio Camargo, sou servidor de Jesus, aqui na cidade de Newark, nos Estados Unidos, pelo Grupo Fraterno Seara do Bem. E agradecendo o convite, a oportunidade de servir a Jesus, proferindo essa palestra, esse estudo, aos nossos queridos amigos do Centro Centelha Divina, na cidade da Bahia, no Brasil. Agradecendo a Jesus a oportunidade de ser útil, de servir. Primeiramente, feliz ano novo. E nosso tema será trabalhando a compaixão e a caridade em tempos de pandemia. E falaremos também um pouquinho da transição planetária. E que esse Cristo de Deus encontre na manjedoura dos nossos corações a inspiração para vencermos as nossas dificuldades, para termos coragem, para nos adaptarmos a esses novos caminhos que a vida nos trouxe. E que cada um de nós consiga vencer o coronavírus que existe dentro dos nossos sentimentos. Por ainda não entendermos os chamamentos de Jesus, por
ainda não conseguirmos amar como Jesus amou, por ainda não respeitarmos uns aos outros. E a gente começa numa forma de gratidão a alma irmã. E escuta a música da natureza que te chega a cada manhã, embalando-nos em nota de amor, para que nos sintamos fortalecidos para nossas lutas, em busca da simplicidade e da humildade. O sol que aparece, a água que corre, o pássaro que canta, o cheiro do campo, a brisa que sopra, o orvalho que cai, o boi que muge, a criança que chora, tua mãe que sorri, teu pai que caminha. Tudo é de Deus para as suas criaturas. Aceitemos nossos deveres e saibamos usufruir de tudo isso, sem a ideia de propriedade. Compreendamos a necessidade de repartir, de idealizar, de conquistar, de servir, de aprender, de caminhar e de amar. Louvado sejas, alma irmã, o Pai da vida que nos oferece todo o universo sem fim, cores e lauréis mil, que transmite a possibilidade de alcançarmos o melhor, o que a nossa própria evolução ainda não nos permite galgar. Sigamos das trilhas dos que estão só, outros cosmos de vida presos à Terra, recuperando o passado no presente para serem outros no porvir. Serve, alma irmã, a criatura sem pão, sem remédio, sem anseios e sem sonhos. Quantos estão marchando por caminhos que passamos ontem, ou que poderemos passar amanhã? E assim, acorda tua bondosa alma, e sob a tutela da canção de Deus, a cada dia, a inspirar-te os sentidos, para enquanto novos, cantemos juntos a música de nosso dever, composta com nota de trabalho e renovação. Alma, irmã e amiga, Deus se faz em nós sempre, somos, para a alegria de nós mesmos, criaturas irmãs. Sigamos juntos sempre com Deus e para Deus. Boa tarde. É com muita alegria no nosso coração que a gente profere esse estudo, falando sobre a importância de trabalharmos a compaixão, a caridade, nos tempos de pandemia. E citaremos aqui 2 ou 3 personagens, conforme o nosso tempo e a inspiração que o alto aqui nos envia, sobre aprendermos a nos doar, a levarmos a esperança, a palavra concisa, de entendermos a importância de sermos caridosos, de sermos bons, de sermos justos, imitando Jesus e esses obreiros do amor que de tempos em tempos volvem à terra, para nos ensinarmos e reforçarmos as lições que ainda temos dificuldade de fazer. E a gente começa por Bezerra de Menezes, Adolfo Cavalcante Bezerra, esse querido ser que nos trouxe a mensagem de amor e despojou de tudo que tinha para levar aqueles pequeninos de Jesus. Tudo. Doou, amou, serviu. Ao ponto de certa feita, a mãe leva a criança, a menina muito debilitada, doente, para que ele a curasse. E receita alguns remédios. E a mãe fica desesperada porque até então não tinha dinheiro para comprá-lo. E ele arranca o próprio anel de formatura do dedo daquela mãe, para que compre um medicamento para que salve aquela criança. E assim o fez. Mas Bezerra, nesse tratado de amor e de compaixão que nos envolve, entendeu ele o chamamento de Jesus. E você e eu? Será que não está no momento de entendermos
que o espírita, mesmo sendo trabalhador de última hora, veio na terra para servir, não para ser servido. Será naquele momento de nós trabalharmos as nossas diferenças, pegar nossas cruzes e levarmos sobre a luz do amanhecer as palavras de carinho, de conforto, imitando Bezerra, que assim com tanta amorosidade na alma fez, aquele pai desesperado. Depois de Bezerra ter tido um dia exaustivo de tantas coisas, assim o procura, disse a ele: eu não tenho trabalho, tenho crianças em casa para alimentar e não temos nada. Bezerra vasculha os bolsos e até então já tinha dado tudo que tinha, porque assim o fez o médico dos pobres. Mas entendeu também não só na pobreza material, mas nos ensina sobre sermos concisos de que temos em nós pobrezas morais. E seu gesto de amor com aquele homem foi assim: eu não tenho nada para doar, mas te dou essa água em nome de Jesus. O pai vai para casa, pega aquela água, toma aquela água e dá para os seus filhos e para sua esposa. Precisamos nós, espíritas, imitar Bezerra nesses dias difíceis. Às vezes a água da paciência, a água do ouvido, a água da palavra de carinho, a água do olhar. Precisamos nos adaptar a esse momento que vivemos. Aliás, a máscara, o álcool gel, lavar as mãos é importante nos tempos de coronavírus. Mas não lavarmos as nossas mazelas no tanque que onde há a vacina de Jesus, promovida por Deus e por Jesus há mais de 2000 anos. Mesmo que talvez até tomemos a vacina. Mas precisamos desenvolver em nós os mecanismos de amor, iluminizando nossa alma, para sermos criaturas melhores nesse momento de nossas vidas. Porque somos uma coletividade de filhos de Deus, recuperando o passado, como disse a nossa poesia da querida Maria Dolores, notas de trabalho e renovação. Estamos espiando um passado no presente para sermos melhor no porvir. Por isso que ela fala: serve, ó minha irmã, a criatura sem pão, sem remédio, sem anseios e sem sonhos. Quantos não estão marchando caminhos que passamos ontem, ou que poderemos passar amanhã, e assim renova a tua alma. E sobre a tutela da canção de Deus, a cada dia inspirar-te os sentidos para encontros novos. Cantemos juntos a música de nosso dever, composta com nota de trabalho e renovação. A caridade e a compaixão nos renova. A caridade e a compaixão nos traz sentido, para que nossos dias a coragem, a força, a esperança nos brinde o nosso espírito. E Bezerra de Menezes, em nome do Cristo, energiza aquela água
com as benesses do magnetismo do amor de Jesus. Aquele homem toma aquela água, dá para os seus filhos, a sua esposa e vão dormir. Parece que um tônico divino recobre as energias, a fome passa, a calidez no outro dia, levanta cedo. Ele que não tinha trabalho, que não tinha alimentos, vai no outro dia cedo atrás de trabalho. Encontra um senhor e conta a sua história. Aquele senhor dá trabalho. Aliás, o espírita que não trabalha nos dias atuais vai dar muito trabalho. E é importante que trabalhemos as nossas emoções, as nossas dificuldades, as nossas mazelas que existem dentro de nós. No meio espírita se fala muito da transição planetária, mas temos que entender que a transição é minha, a transição é sua. Adentrando o Evangelho, quando Cristo nos fala que enquanto não pagarmos ceitil por ceitil, não sairemos daqui. Em reencarnações e reencarnações ainda talvez complexas, mas quando passarmos a entender o chamamento divino de Jesus há mais de 2000 anos, no primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E o segundo Kardec, a doutrina dos Espíritos, espírita, instruí-vos, lembrando sempre que o amor está acima de todas as coisas. E a gente traz para o Evangelho quando diz assim: buscai o reino dos céus, depois todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Infelizmente fazemos o adverso. E depois, como filhos pródigos, cansados das ilusões do mundo, das dificuldades de amar, de aceitar, voltamos a Jesus. E Ele, amorosamente, com os braços abertos: vinde a mim todos vós que estáis tristes e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Suave é meu fardo e o meu jugo é leve. E Bezerra colocou aquele amor naquela água. Passa seus dias. Aquele senhor novamente volta a procurá-lo, mas dessa vez para agradecer. Aliás, aproveita o teu momento. Aproveita o momento que todos nós, espíritas ou não, quando estávamos no plano espiritual e fizeram a nossa programação divina ou a nossa reencarnação, de acordo dos ajustes espirituais que cada um de nós temos que reparar no amor. Sabíamos da pandemia, sabíamos de todas as dificuldades, porque não existe erros nos planos de Deus. Então que tenhamos bom ânimo, que tenhamos a força, mantenhamos a coragem e ativos no amor, porque é o momento que Jesus nos convoca para sermos os soldados do bem. Lembremos do passado. Eles pregavam em catatumbas, reuniam-se em lugares difíceis para levar a claridade sobre a luz do Evangelho, porque o Espiritismo é o cristianismo de Jesus redivivo.
E quando Kardec nos fala, fora da caridade não há salvação. Ele não fala assim, fora do espiritismo não há salvação. Fora da igreja não há salvação. E a gente entende isso quando ele, o apóstolo Paulo, no capítulo 15, item 6, da importância de sermos caridosos, da importância de sermos os acolhedores, da importância de ouvirmos quando o Evangelho nos fala. Ouçam os que têm ouvido de ouvir e olhos para ver. Ouvir a dor do mundo, ver as dificuldades que a vida nos apresenta, mas sermos corajosos, sermos esperançosos e sermos, acima de tudo, caridosos. Por que a gente trata um filho de Deus, mesmo sabendo, não importa a situação em que se encontra, se preferiu ele, nesse momento, andar pelos caminhos obscuros e adventas ao amor do Cristo? Lembra de Jesus? Os sãos não necessitam de remédios. Mas lá na frente também fala, no meu reino de amor, nenhuma ovelha se perderá. Que nós tenhamos compaixão, que sejamos caridosos também para aqueles nossos irmãos que ainda não conseguem entender o chamamento de Jesus, o chamamento do amor, o chamamento da esperança. Porque o amanhã chegará. E que o sol de Jesus faça com que eles brilhem no seu coração roteiros divinos novos. E é importante lembrarmos quando André Luiz nos diz: não atiremos calhau e pedra nas estradas, pois na volta poderemos estar de pés descalços. Passa-se o tempo. Quando aquele senhor volta e agradece a bezerra que tinha conseguido um trabalho, que estava feliz. Olhemos para dentro de nós como criaturas do divino que poderemos levar a esperança para esse mundo. Lembrando que todos os grandes servidores de Jesus na Terra passaram por várias pandemias. Aliás, um dos grandes obreiros servidores do Cristo que ainda continua levando o seu toque de colaboração, de amor, morreu na pandemia. Eurípides Barçanufo, que até então nos ensina sobre a caridade, sobre o amor, e vários outros que passaram vários tipos de pandemia, mas entenderam aquele momento, o chamamento divino, o chamamento de Deus. E o Cristo nos convida constantemente. O Cristo nos chama para sermos os continuadores sobre a luz abençoada da doutrina dos Espíritos. Bezerra desencarna. E depois de chegar ao plano espiritual, era Vera Celina, a mensageira de Maria, o chama e diz: desperta.
Ele diz: é você, Celina? Ela diz sim. E ele ouve aquele murmúrio. E ela o chama: venha ter comigo. Consta-se que está numa janela. E aquela multidão que se perde no infinito. Familiares, amigos vêm condecorar. Mas ela olha para aquela multidão e pergunta a Bezerra: você os conhece? Ele diz: não. Todos esses irmãos foram aqueles filhos de Deus que nas reuniões mediúnicas você esclareceste, nortearam seus caminhos, trouxeram dignidade espiritual. São todos eles que voltam para o saudar, sem nunca nem ter talvez perguntado os nomes. Lembrando, quando Kardec nos fala sobre a caridade, os homens colherão na vida espiritual tudo aquilo que fizerem na terra. Somos nós viajores das estrelas e temos a imortalidade da alma como passaporte para as veredas de amor. Mas precisamos, nesses instantes cruciais da terra, sermos brandos, pacificadores, levarmos o amor, a esperança. Passa-se 50 anos de Bezerra no plano espiritual. E lá estava uma festa grande, várias entidades espirituais de estirpes de condição espiritual elevadas, segundo o grau de moralidade e de caridade de amor que dispensavam a nós, Leon Denis e tantos outros. Era um momento onde ele, Bezerra, era condecorado. E ele a todo momento: eu não mereço, eu não mereço. Saverinas pétalas de rosas caem do teto, quando vem ela, Celina, novamente. 50 anos de trabalho ininterrupto no plano espiritual para ajudarmos no progresso moral de cada um de nós. Aliás, essa é a grande nossa transição planetária. Não é da Terra, mas é da minha terra interior, é do meu coração. É de mudarmos o nosso psiquismo para as coisas do belo e do amor e sermos criaturas melhores. E para o Espiritismo, a maior caridade, segundo Emmanuel, que fazemos a ele, é a propagação, é falar do amor, é falar do Espiritismo. Colocando nos corações ainda duro gotículas da esperança. Quando Celina, toda radiosa por sua beleza espiritual que assim o tem, diz a Bezerra: Bezerra, a pedido de Maria, você pode escolher qualquer orbe espiritual do mundo, onde queiras morar. Portanto te doado,
por tanto ter amado e servido. E ele, em lágrimas, eu não mereço. Eu não mereço. Mas diz a ela assim: Celina, se posso eu então fazer um pedido, peça para Maria, para que eu fique aqui na terra, cuidando dos meus irmãos. Passa-se alguns instantes, e aquela escrita de luz e de amor, naquele aguapé espiritual, dizendo sim, que Maria aceite que fique a terra. Mais uma vez, lembrando desse grande trabalhador de Jesus, que despojou de si mesmo para continuar na terra das nossas mazelas morais e espirituais. Por ainda não entendermos, nos últimos instantes de Jesus na cruz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Chico nos deixa uma mensagem linda quando diz, trazendo para nossos momentos e dias atuais: se não buscarmos Jesus para o nosso coração, haverá momentos que não saberemos o que fazer de nós mesmos. Caridade, compaixão. E para entendermos a importância da compaixão na nossa vida, quando o apóstolo Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 6, ele diz, poeticamente: mesmo que eu fale as línguas dos homens, mesmo que eu tenha o dom de todas as ciências e que eu saiba de todas as profecias, se eu não tiver caridade, serei como um timbre que soa. Mesmo que eu tenha a força de transportar as montanhas, se eu não tiver caridade, eu nada serei. Mesmo que eu alimente uma cidade, se eu não for caridoso, se eu não tiver amor, eu nada serei. Nesses dias de pandemia, nós espíritas precisamos olhar para dentro de nós e vermos o que eu posso colaborar, o que eu posso fazer, aonde eu posso ser útil. Será que no momento dessa proposta, desse novo ano que se inicia, que sabemos somente pelo calendário gregoriano, porque nada muda, se eu não mudarmos as minhas atitudes, se eu não aprendermos que somente pela caridade é a chave das portas do céu, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, não são palavras de Luiz Otávio e Bezerra, Paulo, ele que entendeu o chamamento divino, mas também precisou de que alguém tivesse compaixão dele, naquela parte do livro Paulo Estevão, onde ele, depois de ter caído do cavalo, e quando encontra com Jesus na cidade, na entrada de Damasco, ele ainda é Saulo, na perseguição dos cristãos,
deixa a frase, a mensagem que todos nós devemos fazer para Jesus e para nós mesmos todos os dias, espíritas e não espíritas. Quem sois vós? O Cristo que o persegue. Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Devemos fazer essa pergunta a nós mesmos: Senhor, o que quer que eu faça? Onde posso ser útil? E aonde não posso levar uma palavra de conforto, de carinho, que eu me cale? Para que o silêncio fale mais alto. Quando ele vai para o deserto, ali por 3 anos, com aquele casal Prisca e Áquila, narra o livro, era noite, e o simbólico das estrelas, sob a luminosidade do céu, tem ele aquele momento, e queria confessar aquele casal que lhe acolheram no amor, para uma vida nova, quem realmente o era. E foi a compaixão daquele casal que também, como uma alavanca divina, da caridade desprendida, ele conta quem era. E que tinha ele mandado matar seus pais. Aquele casal, os 3 se abraçam. E num abraço que cura, que restaura, que inclusive esquecemos e temos nos esquecendo de fazer isso. Ah, mas o coronavírus não podemos abraçar as pessoas. Da tua casa, manda uma rosa branca aos teus companheiros de jornada, aos filhos de Deus perdidos, aos médicos, aos enfermeiros, aos nossos irmãos que estão também por questões kármicas desencarnando pelo coronavírus. E aquele casal, pelas vias do amor, pela compaixão, abraçam. E dali, ele entende aquele chamamento divino para levar e deixar para nós uma história de renovação, de caridade para consigo mesmo. Paulo não ficou preso a Saulo, que errou, que matou, que falhou, que mandou apedrejar Estevão. Isso é Espiritismo redivivo em Jesus. Isso é compaixão para consigo mesmo. Não importa o quanto erraste ou falhaste na tua vida, há sempre um novo dia de recomeçar. Irma de Castro, Meimei, nos deixa uma mensagem linda falando sobre isso. E Paulo recebeu a compaixão daquele casal e prossegue na sua vida. E Meimei assim nos fala: alegria o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo, e em toda parte desabrocham flores pelo sorriso da natureza. A água da fonte é carinho único e feito no coração da terra. É o próprio grão de areia, inundado de sol. É a mensagem de alegria falar-te do chão. Não permitas assim que a tua tristeza se faça entorpecente no coração dos outros. Abençoe e auxilie sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece o perfume sob a garra generosa do espinho, e a alvorada cessa diariamente em um novo dia
cheio de festa, amor e luz. Recomeçar. Que a transição planetária faça no teu coração, através do vírus, através do chamamento de Jesus. Lembrando o Evangelho, capítulo 18, muitos são chamados, poucos são os escolhidos, mas agora, essa é a hora. Essa é a hora, meus irmãos, de trabalharmos o coronavírus que existe dentro dos nossos corações. Essa é a hora de entender esses trabalhadores fiéis ao Cristo. Que lutaram com suas dificuldades para não só nos inspirarmos e encorajarmos, para pegarmos nossas cruzes e seguir o Mestre. E seguir o Mestre. Entendendo a importância da compaixão, a importância de sermos caridosos para aqueles que nos dão alfinetada, para aquele filho difícil, aquele marido complicado, aquela sogra difícil, aquele trabalhador na casa espírita, que precisamos aprender a ter compaixão com suas atitudes. Lembrando que a vida sempre nos dará de volta o que darmos à vida. Então é o momento de darmos o melhor que temos, de sermos a melhor versão de nós mesmos a cada dia, aproveitando com amorosidade esse nosso momento, essa bênção dessa reencarnação. Então, olhe para dentro de você, desperta o que o momento te chama, ouve a voz dos que choram, a voz da solidão, a voz daqueles corações em amargura, aqueles filhos de Deus que te buscam e te buscarão nesse momento de pandemia e após a pandemia. E os centros espíritas, essas células de Deus da terra, como os hospitais, que precisam seguir sim as normas de higienização, mantendo a distância, mas que mantém as portas abertas. Muitos filhos de Deus necessitam de nós nesse momento. A pandemia vai passar, mas até então que ela não passe, que sejamos os trabalhadores concisos da nossa oportunidade benfazeja de levarmos o amor e de sermos o amor para aprendermos o caminho do amar, porque isso é caridade pura. E se lembrarmos de Jesus por Mateus, quando diz: Mestre, mas quando foi que estivesse preso e não te visitamos? Quando foi que tivesse fome e não te demos de comer e de beber? Mas em verdade eu vos digo, quando fizerdes a um destes meus pequeninos, é a mim que fizeste. O Pai, havia 3 anos que havia perdido o seu grande amor. Só tinha um filho. Por mais que teria condição monetária da terra, a sua grande querida
aquela companheira que ultrajou com eles os instantes da primavera do relacionamento, até chegar ao outono, onde os cabelos brancos pela idade assim o fez. Lutaram, trabalharam e volumosamente conseguiram uma riqueza grande. Mas por mais que tivesse condição monetária, o câncer assim o arrebata a sua esposa. E ele só tem aquele filho. O filho é chamado para servir no exército em seu país. E o pai o filho vai, alguns meses depois, toca a porta do seu castelo. Era um jovem, mas o pai começa naquela sala ampla do seu castelo, da sua casa, para também aliviar um pouco da sua dor, da saudade da amada querida. Lembra que o tema é compaixão e caridade. E ele começa a colecionar telas, Picasso, Renoir, a brasileira Tarsila Moral e tantas outras, Monet. Mas naquele dia a porta toca. O mordomo abre. Eu gostaria de falar com fulano de tal, mas havia alguns meses que o Senhor também foi acamado pela depressão. Aliás, precisamos nós mantermos a compaixão e a caridade primeiramente dentro dos nossos lares. Precisamos observar nossos filhos, nossos amigos, nossos cônjuges, como estão vivendo. Para falar também de compaixão, depois voltamos à nossa história. Madre Teresa de Calcutá, em 1997, aqui nos Estados Unidos, na ONU, na cidade de Nova York. Conta ela, uma vez, que enquanto uma criança de 4 anos de idade, numa das suas peregrinações, levando a compaixão e a caridade, mas ela também se compraz, certa feita, levando arroz para várias famílias, mas ela não tinha nem 1 quilo de arroz. Lembrando que a compaixão e a caridade toca até aquele servidor. E ela vai numa casa, aquela senhora pega aquele pouquinho de arroz e ela olha aquele monte de criança, o esposo. Ela diz, espera um pouquinho, vai lá, pega uma vasilha, vai na casa da vizinha, na casa de cima, que também tinha 6 filhos, ela e o esposo. Divide aquele arroz. E ela é tocada. Lembrando que o amor, a compaixão e a caridade são as poucas coisas no mundo que quanto mais divide, se aumenta.
E ela pega aquela criança suarenta, suja, faminta, desnutrida, dá um pão à criança. E ela narra que a criança começa a comer o pão e galinha, casquinha por casquinha. E ela fica incomodada, diz para a menina: coma o pão. Por que você está comendo pão dessa maneira? Porque eu tenho medo que depois que esse pão acabe, eu fique com fome. Dentro dos nossos lares, há filhos de Deus, na afeição de um cônjuge, de um filho, passando fome de amor, passando fome de entendimento, fome de compaixão, fome de abraço, fome de carinho, fome de que sejamos caridosos. Mas qual seria a verdadeira caridade? A pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, o perdão das ofensas. Claro que nós estamos resumindo a pergunta. Perdão das ofensas. Então, se quisermos fazer a caridade no mundo, que é muito importante, comecemos nós espíritas dentro da nossa casa, no centro espírita onde eu frequento, mas dentro do meu lar, do cônjuge, da esposa, da sogra, do filho, da filha, porque aí é onde, segundo Emmanuel, começa fogo esfogueante, para ficarmos mansinhos, sermos caridosos, sermos bons, justos uns para com os outros. E quando toca a porta, o mordomo abre. Era aquele jovem que trazia em si um quadro, como se fosse uma criança de 5 anos, chamando para o dono da casa: preciso falar com fulano de tal. Depois da morte da sua esposa, ele se encontra acamado, não tem disposição, depressivo. Olha, é importante de sermos caridosos uns para com os outros. Mas eu trouxe notícias do seu filho. Mas sendo assim, venha. E começa o jovem a narrar desta forma. O inimigo lança granada, lembrando que ele foi convocado para a guerra. Aliás, eu estou vivo pela compaixão do seu filho. Quando a granada é arremessada, estamos juntos, mas aonde ela cai, ele se abafa com seu corpo, é estragaçado. Aliás, só estou vivo pela compaixão dele. Eu só sofro algumas escoriações. E aqui eu retratei os últimos instantes do seu filho.
O jovem vai embora. O Senhor coloca aquele quadro que parecia uma pintura de uma criança de 3 a 4 anos de idade na sala, na parede central de uma das salas do seu castelo. Passa-se momentos finais tristes, amargurados. Mas ele deixa um testamento. E quando toca a porta, o mordomo abre. Era aquele jovem que trazia em si um quadro, como se fosse uma criança de 5 anos, chamando para o dono da casa. Preciso falar com fulano de tal. Depois da morte da sua esposa, ele se encontra acamado, não tem disposição, depressivo. Olha, é importante de sermos caridosos uns para com os outros. Mas eu trouxe notícias do seu filho. Mas sendo assim, venha. E começa o jovem a narrar desta forma. O inimigo lança granada, lembrando que ele foi convocado para a guerra. Aliás, eu estou vivo pela compaixão do seu filho. Quando a granada é arremessada, estamos juntos, mas aonde ela cai, ele se abafa com seu corpo, é estragaçado. Aliás, só estou vivo pela compaixão dele. Eu só sofro algumas escoriações. E aqui eu retratei os últimos instantes do seu filho. O jovem vai embora. O Senhor coloca aquele quadro que parecia uma pintura de uma criança de 3 a 4 anos de idade na sala, na parede central de uma das salas do seu castelo. Passa-se momentos finais tristes, amargurados. Mas ele deixa um testamento, onde todas aquelas telas seriam doadas. E são convidadas pessoas de vários lugares do Brasil, do mundo, pessoas importantes, colecionadores dos quadros de Picasso, Renoir, René, Monet e tantos outros, Tarsila do Amaral. E assim começa o leilão. Lembrando da importância de sermos caridosos e termos compaixão nesses dias atuais. E a transição planetária da nossa alma. A Terra não se modificará. Mas precisamos deixar essa Terra cada vez melhor para que quando voltaremos aqui mesmo. E aí, toca aquele quadro. E quando o leiloeiro fala daquele quadro, mostra aquele quadro, pessoas ficam exauridas, exaustas. Eu não vim aqui para isso. Eu quero o quadro do Monet, Picasso,
Quem vai querer uma coisa dessas? Lá no final da fila, um senhor simples, de bermuda, chinelo de dedo, se levanta. Eu dou 15 reais. 15 reais é tudo que eu tenho. E alguns exaltados, o que você quer com um quadro desse? Não sei o que, não sei o que. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. O quadro está vendido. Mas quando a pessoa pergunta, o que você vai fazer com um quadro desse? Ah, Senhor, eu sei um pouco da história dessa família. Aliás, por mais de 20 anos, eu fui jardineiro nessa residência. Esse senhor teve compaixão de mim, me deu trabalho, me deu dignidade. E assim eu pude fazer meus filhos. Algum deles formei. Então eu gostaria de ter para mim, em agradecimento a esse homem que me acolheu, a sua esposa. Mas, lembrando lá atrás quando falamos que a vida te trará de volta tudo aquilo que der a ela, está encerrado o leilão de hoje. E muitos, mas como assim? Consta-se no testamento. Aquele que comprar essa obra terá direito a todas as outras obras de graça. Lembrando que um gesto de compaixão e que um grão não enche um celeiro, mas ajuda seu companheiro. Lembramos de Bezerra, da caridade segundo o apóstolo Paulo, e lembramos do importante momento que temos nós de sermos o atalaia de Jesus na terra, de sermos os trabalhadores concisos da nossa responsabilidade para essa tão falada transição planetária. Mas lembra que ela começa dentro de você, dentro de mim. E a terra que necessita de mudanças reais e verdadeiras é a terra do nosso coração. Que aprendemos a ser manso, simples e amar como Jesus amou. E que a caridade seja o passaporte para quando adentrarmos na erradicidade. Agradecendo aos companheiros do Centro Espírita Centelha Divina na Bahia mais uma vez. E agora a gente vai deixar nosso Pai Nosso de amor, para que esse Pai Nosso como cura toque vários filhos de Deus que necessita. Que essa unção chegue aos leitos de morte e que todos recebam a bênção e a rosa branca no coração de Jesus, doada por Maria. Pai nosso que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome, de tudo aquilo que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Santificado seja pela minha vida, pelas oportunidades tantas, por tudo aquilo que sou, tenho, sinto e por conduzir-me à perfeição. Que seja feita a tua vontade, ainda quando preze em minhas preces o meu orgulho do que minhas reais necessidades. Ainda não te ouvindo assim falar, filho, aguarda a tua toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dai hoje, para que eu possa dividi-lo com meu irmão. Os bens materiais que ora tenho, nada serve
se não sirve para quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer o alento e alegria no Evangelho de Jesus. Perdoa os meus erros, as minhas faltas, os meus defeitos. Perdoa para que não se torne rude o meu coração, para que eu leve sempre a palavra de carinho e de perdão, que mais de que falar eu saiba ouvir, que ao invés de julgar eu busque acolher, que não cultivando a violência possa eu a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que me têm ofendido, mesmo quando meu caminho esteja em amargura, em desabores pela ingratidão. Possa ir eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair em tentações dos erros, vícios e egoísmo que me fazem escravo da minha malevolência. Antes que eu te encontre em tua luz, iluminando-me para fazer parte que sou da tua essência. E livra-me de todo mal, de toda dor, de toda mágoa. Livra-me de toda desilusão e de toda enfermidade. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem presentes, que eu tenha a força e a coragem de dizer-te: obrigado, Pai, por mais essa lição. Agradecendo a Jesus a oportunidade de servir e aos nossos companheiros do Centro Espírita Centeira Divina. Muita paz a todos, que assim seja. Obrigado. Agradecer em primeiro plano ao grande arquiteto do universo, Deus. Primeiro porque ele nos criou simples e ignorante. Quando houve a nebulosa solar, entregou a Jesus para que ele organizasse. Jesus então tornou-se o arquiteto do planeta Terra. E de braços abertos, ele nos recebe para nos levar aos mundos felizes. Ainda éramos primitivos. Ainda habitava, antes de tudo isso, habitávamos o mineral. Estava lá animando o mineral, o vegetal, o animal e o hominal. E agora nós estamos a caminho da luz, abeirando a nossa regeneração. Regeneração do nosso planeta, mas a regeneração do nosso planeta depende da nossa regeneração. Vamos então, meus irmãos, agradecer ao nosso irmão Luiz pela palestra que ele fez. Agradecer também a todos os irmãos que assistiram a esta palestra, que se abrilhantaram, porque toda vez que a gente leva uma palestra ao ar, é alimento do espírito, e que nós devemos, pelo menos, dividir o tempo em 50% para uma coisa e para outra, porque nós não somos matéria, nós somos espíritos a caminho da luz. Então agradecemos muito a todos, como agradecemos ao próprio Centeira Divina com toda a sua equipe de mentores maravilhosos que nos ajuda nessa marcha rumo à regeneração. Queremos agradecer ao nosso Deus, ao nosso Jesus, aos nossos trabalhadores do Centro Espírita, e a nossa luta de levar constantemente a palavra do Mestre a todas as criaturas. Muito obrigado por tudo, uma boa noite e muita paz. Pai, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque de vós é o poder, o reino e a glória, para sempre que assim seja. Que Jesus ilumine o Brasil, o coração do mundo de pátria do Evangelho e todo o planeta Terra. Que Ismael, nosso governante espiritual, haja espiritualmente na política dos homens da Terra. Que assim seja. Muita paz.